Diego, boa noite, obrigada pelo convite. É para a gente ficar tenso, obviamente, mas não para ter expectativas de uma possível conflitualidade de fato entre China e Estados Unidos nesse momento, né? Eu acho que o ato da viagem da Nancy Pelosi representa, na verdade, algumas tentativas políticas de fazer frente às demandas chinesas, aos possíveis pretensões chinesas, não só com Taiwan, mas principalmente na questão do poder pelo qual os dois países lutam frente à ordem internacional. A Pelosi é uma figura interessante nesse sentido, porque ela também já tinha ido à China logo depois do massacre da Praça da Paz Celestial, numa defesa clara dos direitos humanos, de tudo que representou aquele momento histórico na China, ou seja, aqueles que lutaram contra a repressão chinesa, e parece que faz o mesmo agora, não numa tentativa de reconstruir ou apoiar algum tipo de movimento taiwanês por liberdade ou por independência, mas na tentativa de mostrar que os Estados Unidos não vai aceitar facilmente uma China que tente ter pretensões militares frente a Taiwan. Mas talvez tenha sido um movimento desnecessário, mas não acho, Diego, que tenha sido um movimento unilateral, como Joe Biden está dizendo. Eu acho que é um movimento coordenado entre Joe Biden e Nancy Pelosi, principalmente para fortalecer a posição do Biden de ação internacional nas eleições de meio de mandato que ele vai passar agora nos Estados Unidos. É óbvio que a retórica política é uma, a intencionalidade política é outra, mas não me parece que sejam posições antagônicas e minimamente individuais da Nancy Pelosi, né? Pois é, a gente sabe que politicamente, né, às vezes a gente desconhece o que está por trás, né, o que vem a público nem sempre é o que está por trás do que ocorre de fato, professora. Fato é que a pergunta é se era necessário, não é? Quer dizer, criar mais esse ambiente de tensão nesse momento, não é? Havia necessidade dessa visita da Nancy Pelosi, depois, inclusive, do telefonema do Xi Jinping e o Joe Biden, os dois conversaram já sobre esse assunto, e o líder chinês falou sobre a questão de não brincar com fogo, né? Que os Estados Unidos estariam brincando com fogo. Então, Diego, acho que nós temos que ter uma visão talvez mais pragmática desse processo, né? Do ponto de vista das tensões entre os países e tudo que nós vivemos nos últimos 5 meses com a guerra da Ucrânia e das possibilidades de conflito, talvez fosse desnecessário o deslocamento da Pelosi a Taiwan. Mas do ponto de vista dos interesses americanos, e principalmente dos interesses americanos em manter uma certa conflitualidade, criando dois blocos antagônicos pela disputa do poder mundial, onde um bloco seria aquele que defende a democracia, aquele que está contra a violência, né? Colocando automaticamente a China ao lado da Rússia como se fossem a mesma coisa. Isso interessa muito para as eleições americanas internas, né? Isso pode fortalecer um Biden, um Joe Biden que está enfraquecido, né? Que está desacreditado por uma série de políticas que vem praticando ao longo dos seus primeiros 2 anos de mandato, né? Então, nesse sentido, não seria assim tão desnecessário o deslocamento de Pelosi a Taiwan, mas no sentido da política internacional, ele pode representar coisas que talvez não sejam assim tão benéficas para o sistema, como, por exemplo, um recrudescimento da percepção militar e bélica da China na região, com demonstrações cada vez mais claras do seu poderio bélico, com a securitização cada vez maior de suas fronteiras, com a militarização cada vez maior de suas fronteiras e de suas políticas, o que não efetivamente é bom para o mundo, né? Não que isso signifique, obviamente, um conflito latente, um conflito armado que vá eclodir no curto prazo, mas significa que o mundo fica mais inseguro, que há mais tensão, que há mais provocação entre os principais atores hegemônicos do sistema, e isso nem sempre é sinal de um mundo mais pacífico. Pelo contrário, é sinal de um mundo mais conflituoso e onde os interesses, a busca pelos interesses, as clivagens de interesses vão só cada vez ficarem maiores.
Quer dizer, mais uma vez aí os Estados Unidos, no entendimento da senhora, por uma razão interna, acaba ocasionando ou provocando uma tensão internacional, não é? Envolvendo outros países e, é claro, isso reflete também na economia. A gente está vivenciando um momento já de inflação, né, no mundo todo, outros reflexos da guerra na Ucrânia e por conta de um problema interno, o Joe Biden, que precisa de mais apoio na eleição de meio de mandato, ele acaba tomando uma medida que pode beneficiá-lo nas eleições em detrimento do restante do mundo. É mais ou menos isso, né? A gente está falando de beneficiar porque, na verdade, ele ganha apoio dos seus adversários republicanos, né? E eles têm um pequeno rechaço do movimento da Pelosi por parte dos democratas, principalmente dos democratas mais novos, mas não dos democratas mais antigos. Os tradicionais políticos democratas não estão se opondo de forma efetiva a Pelosi e a sua viagem, né? Então, obviamente, a gente está vendo aí uma tentativa, entre várias, de tentar ganhar alguma prevalência na esfera internacional que possa vir a ajudar essas eleições de meio de mandato do Joe Biden, né? Agora, eu também acho que nós não temos que entender isso como algo novo ou extremamente prejudicial por parte dos Estados Unidos. Isso é um comportamento tradicional dos Estados Unidos, de um ator que é hegemônico. Eu não afirmo com isso que isso é bom, mas eu estou dizendo que é um comportamento tradicional. Sendo um comportamento tradicional, talvez já deveríamos estar esperando. E a própria China deveria já estar contando com o fato de que poderia ser utilizada nessa retórica de intenção, de busca de votos internos e também de prevalência internacional, ser utilizada das suas fragilidades ou das suas questões internas para, de alguma forma, potencializar o papel dos Estados Unidos, tanto no âmbito internacional e com algum reflexo no âmbito doméstico, né? Não é um cenário novo, mas é um cenário que provoca, de alguma forma, mais tensão internacional, e isso não é bom para ninguém. Você mesmo disse, nós estamos vindo de pandemia, de guerra, de inflação, de um mundo que está vivendo uma diversidade de problemas do qual é muito difícil lidar. E não precisa de mais um.